Podeis assentar? Antes de começar o sermão propriamente dito, eu queria aproveitar e agradecer aos irmãos pelo carinho, pelas mensagens ao longo do dia, pelo parabéns que foi cantado aqui agora. 31 anos, 31 anos que eu faço hoje, que eu completo hoje, e até bem recentemente eu tinha uma certa dificuldade de comemorar aniversários, ainda tenho um pouco, mas essa barreira está sendo quebrada aos poucos, porque o aniversário ele é uma época onde nós colocamos na balança o que foi realizado ao longo do ano. E durante muito tempo eu me cobrei, dizendo, eu não fiz nada de relevante esse ano, comemorar o quê? Mas, graças a Deus, esse ano que passou foi um ano da qual eu tenho muitas coisas para agradecer ao Senhor. Muita coisa aconteceu e eu só tenho a agradecer ao Senhor porque eu não sou merecedor de nada. Nenhum de nós somos. As bênçãos do Senhor suplantam todos os nossos pecados todos os dias. E por isso eu sou grato. Grato porque eu tenho uma igreja que me ama, que se tornou verdadeiramente minha família. Minha família também está aqui de sangue, uma família que me ama, uma família que me apoia. Eu tenho muito mais do que eu mereço, muito mais. E por isso eu só tenho a agradecer. Agradecer ao Senhor em primeiro lugar, agradecer à igreja que tanto nos ajudou ao longo de todos esses anos. Agradeço por todo o carinho, todas as orações. Agradecer também ao pastor Celso. O Fernando já mandou uma mensagem falando que ele está vendo no YouTube, né? E está de olho. Ele sai, mas ele fica de olho. Tem aquele ditado que quando o gato sai, o rato sobe na mesa. Aqui não cola não. Ele fica de olho. Então não pode dar mole. Então tem que ficar aqui, né? Mas eu tenho muito a agradecer a ele também, que o pastor Celso verdadeiramente nos ajudou muito ao longo desse tempo, colocou mesmo a gente debaixo do braço, foi um pai, né, nos momentos que eu perdi meu pai e até depois aconteceu aquela situação lá quando eu me formei lá na formatura, que eu pedi para que ele me desse o diploma e aí foi uma quebra de protocolo absurda, e aí depois ele veio e me falou assim, não pode fazer isso não, mas aí o Fernando Brandão também, ele gosta de quebrar protocolos, então uniu o útil ao agradável e o pastor Celso foi me entregar o diploma e também não poderia ser diferente, né, porque ele foi um dos primeiros que viu o chamado pastoral e apoiou. Então não poderia ser diferente. Então tenho muito a agradecer à igreja, muito a agradecer à minha família, muito a agradecer ao pastor Celso, a todos que têm caminhado comigo ao longo desses 31 anos. Abra a Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo 102. Nós vamos ler os 7 primeiros versículos apenas. É um salmo que trata de arrependimento, de esperança, de aflição, de solidão. O Salmo 102 tem 20 versículos, mas nós vamos nos atentar apenas aos 7 primeiros. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 102. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em me acudir, porque os meus dias como fumaça se devanecem, e os meus ossos ardem como em uma fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até que eu me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegaram à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como um pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, e sou como passarinho solitário nos telhados. Só até aqui a leitura da palavra de Deus. Segunda-feira eu estive em Areal. Fui lá em Areal a trabalho. Nós fomos, eu e o Vitor, né? Fomos a um condomínio muito bonito que tem lá. Fomos lá a trabalho. E um condomínio enorme, cercado de natureza.
E lá eu pude ver muitos pássaros diferentes, muitas espécies de pássaros. E todos os pássaros, eles seguiam um padrão, eles estavam sempre unidos com os seus iguais. Todo tipo de passarinho tinha sempre um montão de outros passarinhos juntos com ele. O chão ficava tomado de pássaros, ele ficava amarelo quando era canarinhos, e aí quando tinha outro ele ficava tomado assim, de modo que parecia até uma plantação de pássaros. Era uma coisa linda. Mas também, num determinado momento, conforme nós íamos avançando na estrada, dentro desse condomínio, eu também vi um pássaro maior, um pássaro enorme, um pássaro grande que ficou em pé em cima de uma cerca. E era um pássaro diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto. Não sei qual era a espécie daquele pássaro, era um pássaro bonito, mas era um pássaro diferente. E ele tinha um canto diferente, como se fosse um gemido, um canto melancólico. Esse pássaro ele era novo para mim, eu não conhecia, nunca tinha visto nada igual. E ele estava sozinho cantando. Ele estava sozinho pendurado na cerca, cantando. E o canto dele era um canto melancólico, parecia ser um canto triste. Ele não estava acompanhado dos seus iguais, ele estava só. O salmista no Salmo 102, que nós lemos aqui, ele descreve claramente a sua aflição em meio à solidão. E é sobre esse tema que eu queria tratar nessa noite com os irmãos. Solidão. Ele descreve a sua aflição, a sua solidão diante do Senhor. Ele clama ao Senhor, logo no primeiro capítulo, pedindo que o Senhor escute a sua súplica. Ele reconhece que a sua vida é como uma fumaça que logo desvanece. Os dias logo se dissipam. Ele não come, ele não dorme. Ele se compara com os pássaros. E ele diz, no primeiro momento, ele se compara com um pelicano no deserto. Acredito que todos os irmãos aqui sabem o que é um pelicano, já viram um pelicano. Um pelicano é uma ave que é uma ave aquática. Ela fica na costa, ela fica na beira de lagos, de rios, porque ela se alimenta majoritariamente de peixes. Então, o pelicano, ele é uma ave aquática que depende de estar no mar, próximo a um lago, para que ele possa se alimentar. E o salmista se descreve como um pelicano no deserto. Um pelicano no deserto é um sinônimo de fome. Um pelicano no deserto, ele não tem o que comer. Ele se descreve como alguém que não tem o que comer. E por fim, no segundo momento, ele se descreve como um passarinho solitário num telhado que não dorme. A solidão é um dos maus desse século. Segundo a OMS, liberou um relatório em junho desse ano, e nesse relatório dizia que 1 a cada 6 pessoas é afetada pela solidão. A solidão é o mal do século. E certamente há, nessa noite, pessoas que também se sentem solitárias em algum nível. Também são afetadas pela solidão. Esse é um dos maiores problemas da vida moderna. E é até irônico dizer isso, porque nós nunca estivemos tão conectados. As redes sociais, elas diminuíram a distância. A internet transpôs barreiras geográficas. E ainda assim, o índice de pessoas solitárias nunca foi tão grande. E quando nós nos sentimos solitários, nós temos uma tendência dentro de nós a buscar preencher esse vazio com outras coisas. Então, nessa ânsia de buscar preencher esse vazio da solidão, algumas pessoas se afundam na bebida, outras pessoas se afundam nas drogas, outras ainda se enchem de remédios para poder saciar esse buraco, outras se viciam em televisão, internet, buscam mecanismos para poder fugir da realidade, porque a solidão se torna insuportável. É o nosso corpo criando mecanismos para que a gente possa suprir essa necessidade, tapar esse buraco. E rotineiramente, quando esse vazio não é preenchido,
as pessoas se entregam à depressão e isso conduz ao suicídio. É o mal do século. A verdade é que nada pode preencher esse vazio a não ser a própria pessoa de Cristo. Você não vai sair da solidão pela bebida, pelas drogas, pelo cigarro, por boas companhias. Nada disso supre o vazio existencial que há em nós. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3:11 que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Deus colocou a eternidade no coração do homem, de modo que existe na nossa natureza um anseio pelo transcendente, um anseio pela eternidade. Existe esse buraco na existência do homem que só Cristo pode preencher. A vida humana, ela em si mesma, ela é totalmente vazia, sem sentido. Se não tiver Cristo, ela é vazia, ela é sem sentido. O salmista diz: porque meus dias são como fumaça, eles desvanecem. A fumaça, ela logo dissipa. Os nossos dias são como fumaça, logo se espalha, não tem como pegar de volta, passou, sumiu, passou. E quando você para olhar, o presente, olha, já passou. 1 segundo, quando você vê, passa 1 minuto, quando você vê, passou 1 hora, quando você vê, passou 1 dia, quando você vê, passou 1 mês, quando você vê, passou 1 ano, passaram-se 10 anos, passaram-se 50 anos, e a vida passa muito rápido. A vida é como fumaça. A vida é como quando você estende a sua mão sobre a água, e você levanta um pouco de água, e logo que você tira a mão da água, logo essa água começa a escorrer pelos dedos. É rápido, passa rápido. Assim a vida escorre o tempo inteiro pelos nossos dedos. Assim é a vida do homem. Ela é passageira, ela é breve. Tem uma música do Jair Pires, o pessoal mais antigo vai lembrar, que fala, o nome da música é O Homem Sem Deus. E ele diz: eu comparo a vida do homem sem Deus como uma folha caída no chão, uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste, tão cheio de dor, seus dias turbados sem consolação. Assim é a vida do homem sem Deus. É uma folha seca caída no chão. O homem sem Deus é como uma folha seca, cheia de solidão, que vai para onde o vento soprar. Ele é levado para qualquer vento de doutrina, qualquer lugar que é soprado, ele vai. É uma folha seca. É uma folha seca caída no chão. Tudo é tristeza, cheio de dor, com dias turbados. A solidão da vida do homem sem Deus só traz tristezas, porque os dias são turbados. E não há consolação, não há esperança. Mas essa é a vida do homem sem Deus. E a vida do homem com Deus? Bom, por outro lado, se o homem sem Deus experimenta a falta de consolação, o homem com Deus é consolado constantemente. Se o homem sem Deus vive em solidão, o homem com Deus tem o prazer de ter a presença de Deus constantemente com ele. Essa é a vida do homem com Deus. Ele experimenta constantemente a consolação do Senhor. Agora, a solidão em si mesma, ela faz parte também da nossa vida, da natureza humana. Ela faz parte da vida. Jesus mesmo teve momentos em que ele se destacava e ficava sozinho. Ele também teve os seus momentos de solidão. Mas quando nós temos Cristo conosco, nós sabemos que nós nunca estamos sozinhos verdadeiramente.
Porque Cristo está conosco o tempo todo. Talvez você esteja se sentindo sozinho aqui hoje. Eu não sei como é que está o seu coração. Talvez você esteja com o coração conturbado, se sentindo sozinho, se sentindo solitário. Eu quero te dizer uma coisa: Deus é contigo. Cristo é contigo. Não há solidão que possa suplantar a presença de Deus na vida do homem com Deus. Agora, se você é um homem sem Deus, aí eu te digo que você deve se preocupar. Precisamos constantemente relembrar isso, que Cristo está conosco, para que nós não nos sintamos só. José, quando foi atirado na prisão injustamente, ele passou longos anos sozinho, afundado naquela prisão, sem ninguém para dividir, sem ninguém para conversar. E ele passa anos e mais anos ali, naquela prisão, sendo preparado pelo Senhor para poder ser governador do Egito. Algumas vezes o Senhor pode nos deixar isolados de outras pessoas, para que nós aprendamos alguma coisa, assim como foi com José. Às vezes Ele nos permite estar isolados, experimentar aos poucos uma solidão, como diz a música do Logos, para que Ele possa ensinar alguma coisa para a gente, para Ele poder ensinar que somente a presença dEle basta nas nossas vidas. Por muitas vezes eu também me sentia só. Eu sempre fui uma pessoa mais introspectiva. Eu sempre fui uma pessoa onde eu me sentia melhor sozinho do que rodeado de gente. E com isso eu acabei, principalmente ali no final da minha adolescência, me tornando uma pessoa muito solitária. E isso me trouxe prejuízo. Isso me trouxe malefícios. Isso me consumia. Mas depois que eu entendi que Deus também se manifesta nesses momentos de solidão, a minha perspectiva mudou. Esses momentos de solidão também são necessários. Esses momentos de solidão também são necessários para que a gente possa contemplar a grandeza de Deus. Por isso Jesus ficava sozinho muitas vezes. Por isso Jesus se ausentava das multidões. Para que ele pudesse ter momentos sozinho de oração, momentos sozinhos de contemplação. Quando eu entendi que isso também fazia parte da vida, que não era um defeito estar sozinho, eu entendi que Deus se manifestava também na solidão. E aí, a partir disso, a minha vida mudou. Minha vida mudou completamente. Porque nos momentos de solidão, nós ficamos mais sensibilizados a ouvir a voz de Deus. Por isso que Jesus se destacava das multidões, para ficar sozinho. Subir ao monte, não é porque no monte tem um poder especial, que você vai subir ao monte, não, ele ia para ficar sozinho, para poder orar ao Senhor, porque no secreto, sozinho, você fica mais sensível a ouvir a voz de Deus. Por isso, a solidão na vida do homem sem Deus é um problema. Mas a solidão no homem com Deus é quando Deus fala ao coração dele. É necessário nós termos também esses momentos sozinhos para contemplação, para oração. Ontem eu estava vendo uma entrevista, um podcast com o Sérgio Lopes, o cantor Sérgio Lopes, e ele contou uma situação que aconteceu com ele que eu fiquei muito pensativo. Ele falou que quando ele foi da Marinha, ele trabalhou, foi marinheiro durante uns anos, e num determinado momento da vida militar, ele foi ordenado pelo seu superior que ele realizasse um determinado trabalho, e esse trabalho demandaria 3 dias para que ele realizasse. Então ele começaria na sexta, terminaria no domingo, e segunda-feira de manhã ele entregaria o trabalho para o seu superior. Só que quando ele começou a fazer esse trabalho, veio um outro superior, alguém uma patente mais alta do que o chefe dele, que tinha ordenado que ele fizesse o primeiro serviço, e falou: não faça isso, faça outra coisa, faça um outro serviço para mim. E aí ele falou:
Eu não posso porque eu já me comprometi em fazer esse serviço. E aí esse capitão de terra e mar disse para ele assim: quem é maior na hierarquia, eu ou o seu chefe? O senhor. Então você vai fazer o que eu estou mandando. Tudo bem. E ele deixou o primeiro serviço para poder realizar o segundo serviço. Fez o serviço, e aí quando ele terminou, entregou para o superior do chefe dele. Só que o trabalho que o chefe dele tinha pedido para ele fazer, ele não realizou. Segunda-feira, o chefe dele chamou ele na sala dele e disse: cadê o trabalho que eu pedi para você fazer? E ele disse: eu não consegui fazer. E aí ele ficou preso por 20 dias, porque ele não conseguiu fazer o trabalho. Uma prisão totalmente injusta. Uma prisão numa cela subterrânea que tinha na Marinha na época, um estado deplorável. Mas foi naquela prisão, sozinho, durante 20 dias, que ele compôs um dos hinos mais famosos e lindos de todo o seu repertório, a música O Amigo. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. E ele diz: e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Ele estava preso. Das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso tudo teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Ele escreveu esse hino num momento de solidão. Sozinho, num buraco, isolado de tudo, isolado de todos. Naquele momento de solidão, ele foi usado pelo Senhor para compor esse hino. Nos momentos de solidão, nós ficamos mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. Mas é necessário que o nosso coração esteja inclinado ao Senhor para que isso aconteça. Você tem se sentido só? A primeira pergunta que você deve fazer a si mesmo é: será que eu sou um homem ou uma mulher com Deus, ou uma mulher, um homem sem Deus? Se você é alguém sem Deus, sem Cristo, eu lhe digo que esse vazio existencial, essa solidão que você está sentindo, tem saída. É o próprio Cristo que está faltando na sua vida para preencher esse vazio existencial, essa ânsia pela eternidade que há no seu coração. Agora, se você é um homem ou uma mulher com Deus e ainda está sentindo essa solidão, incline o seu coração ao Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor quer falar algo no seu coração. Às vezes é necessário que nós passemos por esses momentos, mas esses momentos não são determinantes na vida do crente, porque o Cristo, o Senhor, o próprio Deus Filho, está conosco em todo momento. E Ele nos prometeu: não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você tem se sentido só? Curva sua cabeça, feche seus olhos e fale ao Senhor nesse momento. Se você tem se sentido só, eu tenho um amigo para poder te apresentar. E esse amigo que eu encontrei vai te surpreender. Quando todos te deixarem, ele vai te acolher. É sobre esse amigo que eu estou falando essa noite. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Momentos de solidão não são determinantes na vida do crente. Mas talvez o Senhor esteja querendo falar alguma coisa no seu coração e você não está dando ouvidos. É comum que nós nos enchamos de todo tipo de distrações. É comum que todas essas ofertas de entretenimento tomem o lugar que deveria ser do Senhor no nosso coração. Por isso é necessário
pensar, colocar na balança. Será que o meu coração está inclinado ao Senhor? Será que essa solidão que eu estou sentindo não é Deus querendo falar alguma coisa comigo?